Fala, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Conforme prometido, na aula de hoje nós vamos fazer exercícios de MMC e MDC. Se você ainda não me conhece, sou o professor Bruno Ferreira e esse é o nosso canal Matemática para Vencedores. Fala, galera, primeira questão aí, ó, questãozinha da FUVEST. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Vamos lá, galera, vamos resolver esse problema. Cuidado para você não cair na pegadinha, tá? Por quê? De acordo com o enunciado, a primeira luz ela pisca 15 vezes por minuto. A segunda luz ela pisca 10 vezes por minuto. Se você for uma pessoa desatenta, né, você está sabendo que essa questão ela é uma questão clássica de MMC, porque você quer saber o menor tempo para que essas duas luzes pisquem simultaneamente. Ele não quer saber qual é o maior tempo, ele quer saber o menor tempo. Então, você sabe que está diante de uma questão de MMC. Só que se você faz um MMC de 10 e de 15, você encontra 30 como resultado. Só que esse resultado é uma pegadinha, porque a gente não quer saber quantas vezes elas duas vão piscar juntas simultaneamente, certo? A gente quer saber qual é o tempo que elas vão piscar juntas. Só que para isso, eu preciso descobrir em quantos segundos cada luz pisca. Então, se ela pisca 15 vezes por minuto, um minuto tem 60 segundos. Então, olha aqui, ó. 60 dividido por 15, 4. 60 dividido por 10, 6. Então, a primeira luz, ela pisca a cada 4 segundos e a segunda luz pisca a cada 6 segundos. Pronto. Agora, eu posso calcular o menor tempo, né, para que essa situação ela aconteça. Ou seja, para que as duas luzes pisquem simultaneamente. Então, olha aqui, ó. Eu vou calcular o MMC de 4 e 6. Vamos lá? Como é que eu calculo o MMC? Coloco aqui o 4 e o 6 e puxo a barra. Primeiro número primo, 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Continuo por 2, 2 dividido por 2, 1. E o 3 a gente repete, porque o 3 não divide por 2. Próximo número primo é o 3. Aqui a gente repete, 3 dividido por 3, 1. Pronto. Nosso objetivo foi concluído, que é tornar o lado esquerdo todos eles iguais a 1. E quanto que foi o MMC? Ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC de 4 e 6 é quanto? É 12. E isso quer dizer que a cada 12 segundos elas vão piscar juntas. Então vai ser 12, 24, 36, 48, 60, beleza? Então, galera, a resposta certa do problema é a letra A. A cada 12 segundos, as duas vão se coincidir e vão piscar o quê? Juntas. Próximo problema. Vamos lá, galera. Questão número 2 da Mackenzie. Nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito, por dia, a 90, 108 e 144 segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. A soma do número das aparições diárias dos partidos na TV foi de... Vamos lá, galera. Questão número 2, questão tranquila. O primeiro partido teve direito a 90 segundos. O segundo 108 e o terceiro 144 segundos. Galera, o tempo de aparição tem que ser máximo. Se o tempo de aparição tem que ser máximo, nós estamos falando do MDC. Então, para isso, eu precisei calcular aqui, galera, o MDC de 90, 108 e 144. Lembrando que nós conversamos isso na aula anterior, né, no vídeo anterior. E aí, eu lembro que eu falei com vocês que nós tínhamos duas formas de calcular o MDC. A primeira era pelo algoritmo de Euclides e a segunda era por fatores comuns. Então, eu calculei aqui, galera, para ser mais fácil, pelos fatores comuns. E aí eu marquei, certo, os números primos que dividiam todos da fileira ao mesmo tempo. Então, o resultado do MDC, galera, foi 18. Então, o maior tempo aí, ó, possível para as aparições dos políticos eram de
18 segundos. Então, cada vídeo que eles gravavam, né, e apareciam na televisão, tinha que ter no máximo 18 segundos. E aí, para isso, para a gente descobrir a quantidade de aparições de cada partido, né, dentro desse intervalo de tempo que eles tiveram direito, basta a gente pegar aqui, ó, o 90, dividir pelo tempo máximo de aparição. Se você divide 90 por 18, você encontra 5 aparições para o partido 1. Para o partido 2, você vai encontrar 108 dividido por 18, você vai encontrar 6. E por último, 144 dividido por 18, você vai encontrar 8. Beleza? Então, galera, o primeiro partido teve 5 aparições, o segundo partido teve 6 aparições e o terceiro partido teve 8 aparições, com um tempo máximo, né, por aparição de 18 segundos. Se você somar aqui, galera, 5 mais 6 mais 8, você vai encontrar 19 aparições. Então, a soma, tá, das aparições do partido 1, 2 e 3 é igual a 19. Questão número 3. Vamos lá, galera. Questão número 3, questãozinha da PUC. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias, e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Galera, vamos lá, problema número 3. Outro probleminha simples. A máquina A, ela recebe manutenção a cada 3 dias. A máquina B, ela recebe manutenção a cada 4 dias. E a máquina C, ela recebe manutenção a cada 6 dias. Vai chegar em um determinado dia que elas vão receber manutenção simultaneamente, certo? E esse primeiro dia foi o dia 2 de dezembro. É a primeira manutenção simultaneamente. Qual vai ser o próximo dia? Galera, você não quer saber o maior número de dias que isso vai acontecer. Você quer saber o próximo número. O próximo dia que isso vai acontecer é o menor múltiplo comum entre os 3, certo? Entre as 3 máquinas. Então, galera, basta a gente calcular o quê? Basta a gente calcular o MMC, porque o MMC fala de menor múltiplo comum. Se nós queremos saber qual é o próximo dia que as 3 máquinas vão sofrer manutenção no mesmo dia, nós estamos querendo saber o menor tempo que isso vai acontecer. E o menor tempo que isso vai acontecer, basta calcular o MMC de 3, 4 e 6. 3, 4 e 6. Bom, basta a gente colocar aqui, ó, 3, 4 e 6, puxa a barra, primeiro número primo é o 2, nós vamos repetir o 3, 4 dividido por 2, 2, 6 dividido por 2, 3. Continua com o primo número 2, aqui nós vamos repetir, porque o 3 não divide por 2, 2 dividido por 2, 1, e o 3, mais uma vez, vamos repetir. Próximo número primo é o 3, 3 dividido por 3, dá quanto? Dá 1. Aqui já era 1, e 3 dividido por 3 é quanto? 1. Bom, se fosse MDC, nós marcaríamos os comuns, mas é MMC, basta multiplicar todo mundo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, galera, a cada 12 dias, as 3 máquinas recebem manutenção simultaneamente. Então, se o primeiro dia foi 2 de dezembro, o próximo dia, né, vai ser dia 14 de dezembro. Beleza? Essa foi a questão número 3. Vamos para a questão número 4. Questão número 4. A questão da VUNESP. Uma coleção de miniaturas de brinquedos é formada por 328 carrinhos, 256 motos e 192 caminhões. Os brinquedos serão organizados em grupos, com a mesma quantidade, de modo que cada grupo seja formado pelo mesmo tipo de miniatura. Desejando que cada grupo tenha o maior número possível de miniaturas, então o número de brinquedos em cada grupo e a quantidade de grupos formados com motos são, respectivamente. Galera, vamos para a questão número 4. Nós temos 328 carrinhos, 256 motos e 192 caminhões. O que eu preciso ter? Eu preciso que em cada grupo, então, por exemplo, eu tenho um grupo de carrinhos,
Eu preciso formar, tá, grupos com a máxima quantidade de carrinhos em cada grupo. Eu preciso formar motos, né, em vários grupos com a máxima quantidade, né, igual em cada grupo. E a mesma coisa para caminhões. Eu preciso formar grupos com a máxima quantidade de caminhões em cada grupo. Só que em todos os grupos, motos, caminhões e carrinhos, eles precisam ter o mesmo número máximo. Então, já que eu estou falando de máximo, eu estou me referindo a MDC. Então, para eu descobrir esse número máximo de brinquedos que eu vou formar em cada um dos grupos, eu preciso calcular o MDC. Calculando o MDC de 192, 256 e 328, eu vou encontrar o número 8, beleza? Mas vamos conversar um pouquinho. Repara que aqui, ó, eu marquei, tá? Eu fui fazendo um MMC normal, só que como eu estou calculando o MDC, eu fui marcando, certo? Quando eu consigo dividir todos ao mesmo tempo, eu marco. Aí repara que chegou aqui, ó, e eu encontrei 24, 32 e 41. Só que, galera, 41 é primo. Então, qualquer número que eu colocasse aqui agora, ele não ia dividir os 3 ao mesmo tempo. E se não ia dividir os 3 ao mesmo tempo, em mais nenhum deles, eu não ia poder marcar. E se eu não ia poder marcar, não ia contar para o MDC. Por isso, galera, que eu parei. Como eu cheguei no número primo, aqui só aceitaria se eu colocasse o 41 desse lado, só que se eu colocasse o 41 desse lado, eu não ia dividir nenhum dos outros dois. Ou seja, eu não ia marcar do mesmo jeito, beleza? Então, o MDC desses 3 números é 8. Só que ele está perguntando o seguinte, qual é o maior número de brinquedos por grupo? A resposta é 8. E qual é a maior quantidade de grupos, de motos, que nós vamos fazer? Então eu peguei a quantidade total de brinquedos para motos e dividi pela quantidade máxima que pode ter o quê? Em um grupo. Então eu peguei 256 e dividi por 8. E aí eu encontrei o quê? 32. Então eu posso formar 32 o quê? Grupos. Beleza? Eu posso formar 32 grupos com, no máximo, 8 motos em cada grupo. Beleza? Próxima questão aí. Questão número 5. O MMC entre dois números é 72. E o MDC entre os números vale 12. Sabendo que um dos números vale 36, quanto que vale o outro? Galera, esse problema número 5, tá? Ele não é difícil. Eu estou trazendo para vocês justamente para apresentar a vocês um teorema. Mas vamos comentar um pouquinho sobre a questão. Do enunciado, ele fala que o MMC entre dois números é 72. O MDC entre dois números é 12. E aí, ele fala que um deles é 36 e ele quer que você descubra o outro número. Então, até esse momento, nós calculamos, né, o MMC entre alguns números, o MDC entre outros números. Nós conversamos, nós falamos que toda vez que o enunciado falar menor múltiplo comum, menor tempo, a gente usa o MMC. Toda vez que ele falar o maior possível, né, ele quer o máximo divisor, nós vamos calcular o MDC. Beleza? Mas nessa questão, ele não menciona nada disso. Nessa questão, ele menciona um dos números e ele te fala quanto que vale o MMC e o MDC. Beleza? Então, com esse teorema aqui, ó, que eu vou apresentar para vocês, vocês vão conseguir resolver esse tipo de problema. Então, veja bem, o teorema é o seguinte: o MMC entre dois números vezes o MDC entre esses mesmos números, ele é igual ao produto desses números. Então, isso daqui é um teorema. Então, se é um teorema, eu posso aplicar para resolver o meu problema. Então, repara, quanto que vale o MMC? 72. Quanto que vale o MDC? 12. E um deles vale quanto? 36. E o outro eu não conheço. Então, o que eu não conheço eu vou chamar de X. E o que eu conheço eu vou substituir. Agora é simples. Olha lá, eu quero descobrir X. Eu vou passar o 36 que está multiplicando para cá dividindo. Olha aí, ó.
Isso tem que ser igual a x. Aí, galera. Agora ficou fácil de resolver, ó. Nós vamos aqui fazer o quê? Nós vamos simplificar para que eu não faça essa conta. Olha aqui, ó. 72 é o dobro de 36. Então, o 2 fica em cima e o 1 fica embaixo. Quanto que é 2 vezes 12? 2 vezes 12 é igual a 24. Então, o A, que era o valor desconhecido, era quanto? 24. Beleza, galera? Então, essa foi a aulinha de hoje, tá? Essa foi a aulinha sobre exercícios de MMC e MDC. Como vocês viram, eu trouxe para vocês questões de concurso. Esse tipo de questão, ele cai no Enem, ele cai nos concursos militares, ele cai em concursos públicos, tá? Muitos professores adoram colocar esse tipo de problema, tá? Pra galera que tá vendo aí esse tipo de matéria na escola, pessoal do 7º ano, 8º ano, até mesmo do ensino médio, os professores colocam como se fosse um esquema de revisão. Então, eu coloquei para vocês algumas questões. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que nós falamos, ou alguma questão relacionada ao assunto, coloca aí nos comentários. Se você curtiu o vídeo de hoje, se você gostou, não custa nada curtir aí para ajudar o canal a crescer. Compartilha com os amigos. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!